Bem-vindos ao Bourboncast, o podcast que mergulha no universo do café especial. Eu sou a Fernanda do Marketing e hoje o nosso convidado veio lá de São João da Boa Vista. A gente vai conversar sobre os bastidores de um armazém de café, entre a tradição e a inovação. Eu sou o Clemerson, trabalho com gestão de projetos e o nosso convidado de hoje é o Rafael Pérez da Silva. O Rafael é nascido em São José do Rio Pardo e ainda criança, aos 8 anos, mudou para Poste Caldas. Ele é filho da senhora Aparecida e do seu João Batista. Sempre carregou consigo os valores da humildade, do esforço e da perseverança. Iniciou sua trajetória profissional cedo, mas foi aos 20 anos que deu o primeiro passo dentro de um armazém, na Bourbon, como ensacador pelo Sindicato de Movimentadores de Mercadorias no antigo Internacional Armazém Gerais. Pouco tempo depois foi efetivado e, com a dedicação e comprometimento, começou a escrever uma história marcada por crescimento e superação. Ao longo de 17 anos de jornada, Rafael passou por diversas funções, empilhadeirista, conferente, supervisor de armazém, até chegar ao cargo de coordenador de armazém na Bourbon, São João da Boa Vista. A história do Rafael mostra que dedicação e esforço diário são capazes de transformar oportunidades em conquistas, provando que é possível crescer e se destacar em grandes empresas. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado pelo convite, né? Eu acho que assim é uma experiência muito boa, né? É bom para o pessoal também, né, entender um pouco do que é o interno do armazém, né? Porque o pessoal fala armazém, o pessoal só pensa que chega, carrega e some, né? O caminhão. Por trás disso tudo tem muita coisa, né? Tem um cenário muito amplo. Sim, com certeza. Bom, Rafael, conta pra gente como que foi o teu início da trajetória na Bourbon, lá no armazém de Poços de Caldas. Então, quando eu comecei na Bourbon, ainda era terceirizado pelo sindicato, né? E entrei como movimentador de mercadorias, né? Como várias pessoas que a gente tem dentro da nossa equipe hoje, né? E aí veio surgindo as oportunidades, né? E eu vim migrando, sempre visando os valores, né? Que a gente via ali no dia a dia, né? Com a nossa equipe, com o meu gestor, que era o André na época, né? E ainda é. Então, para mim, é muito gratificante saber que a gente começou tão baixo e hoje, né, vamos falar assim, tá numa cadeira diferente e ao redor da gente muitos colaboradores igual, né, que segue os valores desde lá de baixo, né, sabe o que é realmente a empresa, o que é realmente o que a gente busca, né? Sim, e é muito legal porque por você ter passado em vários lugares, você consegue entender quem está lá, né? Isso. Porque às vezes um gestor, não que seja um problema, né? Mas às vezes o gestor não ter passado por aquilo, ele não entende tão profundamente o que está acontecendo naquele setor ou naquele tipo de serviço ali, né? Então, essa tua experiência, tenho certeza que é muito enriquecedora para o papel que você executa hoje. Sim, às vezes a gente está trabalhando ali e tal, surge uma dúvida, né? A equipe fica com um pouco de dúvida. Para a gente é mais fácil de chegar, esclarecer, né? Demonstrar outro caminho que às vezes eles estão com dificuldade, né? E também aprender com eles também, né? Porque a gente pega, vamos falar assim, tem uma rotina, né? A gente tem vários caminhos aí que são repetitivos, só que chega uma pessoa de fora, te dá um conselho, te dá um toque, você analisa, tenta, né? E vê que a inovação do pessoal, né? A renovação aí faz total diferença, não só no quesito de melhorias contínuas que a gente faz, mas também de agregar experiências com o pessoal antigo e o novo, né? E a parte boa, né, que ele aprendeu no chão, vamos dizer assim, não é uma fábrica, né, mas no chão de fábrica, lidar também com a gestão de pessoas. Isso. E as pessoas que trabalham lá dentro do armazém, né. E aí, a gente, acrescentando mais, você veio de uma família humilde, trazendo muitos valores, né. E assim, foi passando por
por várias funções, né? E chegando na posição de liderança. O que mais te motivou a manter firme assim? Assim, eu sempre fiz sem olhar para frente, sem falar assim, eu vou fazer porque eu quero estar lá, né? Eu vim conquistando conforme veio aparecendo as oportunidades. Só que a gente sempre trabalhou com pessoas mais velhas e que viram um ponto de referência para a gente, né? Eu mesmo, não me vejo fazendo alguma coisa assim, para prejudicar alguém, muito pelo contrário. Penso em fazer porque fulano de tal fez e ficou muito bom, entendeu? Eu quero ser que nem aquele meu companheiro que fez e ficou bom, né? Eu não sou uma pessoa que busca se espelhar em alguém 100%, mas sim estar com aquele alguém o 100%, trabalhando ali, repartindo as atividades, aprendendo no dia a dia, né? Eu acho que cada dia que eu conquisto ali o final do dia, para mim é muito gratificante, porque eu aprendo tanta coisa nova, né? E modifico tanto o meu cenário do dia a dia, devido a essa comunicação. Então, eu vejo dessa forma. Bacana. Joia. E para você, como que foi conquistar o respeito e a confiança da equipe ao assumir a liderança sendo uma pessoa mais jovem? Essa é uma situação interessante. Como eu sempre fui o mais novo da turma, né? O pessoal sempre me empurrava para os serviços mais difíceis. E, de certa forma, para testar, né? E quando eu conquistava aquele processo que a pessoa me ejetava nele, eu ficava, vamos falar assim, eu criava assim, um certo respeito. E os mais velhos vinham passando isso para o pessoal. E a gente aprendeu, de uma certa forma, de uma forma bem rígida, a entender o que o companheiro está fazendo. O pessoal antigamente era muito assim, ou você faz ou você vai embora, né? Então a gente aprendeu de uma forma muito dura. E eu não gosto de passar essa forma dura para o pessoal, né? Eu sei o que eu passei no meu aprendizado, e sempre que eu vou ensinar, sempre que eu vou passar alguma coisa, é sempre da forma que eu aprendi mais fácil, né? E sempre perguntando para pessoas, o que você acha? Então eu acho que o respeito vem da gentileza, sabe? Do dia a dia ali, do entender a dificuldade do companheiro e estender a mão. Não que eu fiz alguma coisa para chamar atenção sobre isso, mas no dia a dia da gente, na simplicidade da gente, eu vim conquistando vamos falar assim, esse respeito. Legal. Através de respeito mesmo e não de autoridade, né? Sim, sim. Eu acho que esse é realmente o melhor caminho de uma liderança. O respeito e o companheirismo, né, com todo mundo, né? Porque assim, é muito chato a gente trabalhar num ambiente, num lugar que tem um apontamento, que tem ali um coleguinha que está falando mal de você de certa forma, né? E a gente não tem isso. A gente aprendeu a separar essas coisas, e como a equipe da gente, vamos falar assim, se torna a família da gente do dia a dia, então, de certa forma, isso sumiu. Essa parte ignorante do processo acabou sumindo, né? Bacana. São 8 anos de Bourbon em São João, né? Fez 8 anos em julho. E 17 anos de armazém, né? 17 anos. Lá no começo era tudo sacaria, né? No começo era tudo sacaria. Sacaria de 60 quilos. E hoje a gente tem RFID dentro do armazém, né? Tag espalhado no chão. Isso. Como que você enxerga essa transformação, assim, trazendo tanta tecnologia como ainda hoje, cada dia que passa, inovação em cima de inovação? Assim, olhando pelo modo operacional, foi uma migração muito boa. Questão de produtividade, né, de segurança para o pessoal, porque a sacaria de 60 quilos, antigamente, era muito bruto o processo, né? Era muita gente envolvida, muita esteira envolvida, né?
tinha as máquinas antigas que o pessoal chamava de gancho, jaú, e acontecia muito acidente, né? Hoje em dia, com a empilhadeira, com o Big Bag, eu não tenho um apontamento para te falar de algum acidente que eu vi, porque mudou, assim, da água para o vinho, sabe? E o pessoal se sente mais entusiasmado para trabalhar. Por quê? Porque a Bourbon é uma empresa que ela vem cultivando funcionário, e sempre que surge uma vaga, ela acaba dando aquela oportunidade. Então, hoje, a equipe, como um todo, enxerga essa migração como um ponto, né, vamos falar assim, um gancho para migrar para novas oportunidades, né? Como aconteceu comigo, de começar na sacaria e vir migrando, eu acho que toda a minha equipe e os companheiros do outro armazém, né, pensa por esse lado, sabe? Eu acho que foi uma inovação muito boa. A gente vem migrando, vem cada vez mais saindo fora da saca de 60 quilos, né? Entrando no Big Bag, no Liner, né, que é o granel. Eu acho que a tendência é cada vez mais a gente ejetar melhorias e novas tecnologias. Acho muito bom. Muito bom. É muito legal quando a tecnologia, além dela otimizar os processos, ela também cuida do ser humano ali, né? Pensa mais sobre esse aspecto humano, porque eu acho que é imprescindível, ainda mais pensando no armazém, com grandes maquinários e tudo, é legal ter esse olhar diferenciado, né? Mas bacana. Bom, Rafa, os cafés que a gente recebe de São João da Boa Vista, eles exigem cuidados especiais devido ao clima, que é bem diferente daqui de Poços do Sul de Minas, Sim. num geral, né? Mesmo vindo de regiões mais quentes, como Mogiana e regiões do estado de São Paulo. Como que é o cuidado com esses cafés dentro do armazém de lá? A gente tem um controle de umidade, né, que a gente acompanha diariamente, e também tem a estratégia de ter uma rotatividade maior do produto, né, para que não perca qualidade dentro do armazém, né, porque a gente sabe que o calor ele é um grande inimigo, né. E lá é muito quente, né? Isso. Dá uma diferença de São João para Poços aí de 6, 7 graus aí. No fácil, dia, né? no De dia. descer a serra e chegar lá, né? Isso. É muita coisa. E aí tem o galpão que já é de telha de zinco, né? Já é propício ao calor, né? Então a gente tem que ficar com um trabalho bem intenso sobre isso, uma rotatividade muito boa, né? Um time muito bom em questão de blends ali para poder garantir a qualidade do nosso produto. Ô Rafa, e assim, como que você equilibra as tradições antigas de um armazém, né? Trouxe com você o que você aprendeu lá atrás e com essas tecnologias que vão chegando e também as gerações de mão de obra, né? Falando em Poços de Caldas, você tem ali funcionário com anos e anos de casa. E aí, mas só que você tem também gerações novas chegando para trabalhar dentro do armazém também. Então, é um desafio muito grande, né? Porque a gente tem aquelas pessoas que aprenderam vamos falar assim, o nosso processo 100% e segue à risca, né? E a gente tem as pessoas que chegam, que entendem o nosso processo, estão aprendendo sobre ele e enxergam um pouco mais além, né? Que vem dar uma opinião, dar uma sugestão. Então, essa é a parte mais trabalhosa, né? Que você tem que estar com, vamos falar assim, você tem que estar com um equilíbrio muito grande de informação para que o pessoal consiga seguir o mesmo padrão. A princípio, o pessoal antigo até gosta, né? Porque vai eliminando alguns processos, né? Vamos falar assim, com os pitacos dos novatos, vem melhorando o processo. Para a gente toma muito cuidado, porque o nosso produto, a excelência do nosso produto, né, nada mais é do que o cuidado que a gente tem ali. Então não adianta abrir várias oportunidades só porque a pessoa está bem motivada, porque às vezes lá na frente gera um impacto muito grande, né?
principalmente na nossa qualidade. Então a gente tem que ficar numa balancinha ali. O pessoal antigo deixa fazer um pouco, ó, gente, vai por aí, dá uma segurada, né? Então é bem por aí. Entendi. Legal. E o que você considera essencial para que um armazém de cafés funcione de forma eficiente e organizada? Eu acho que o comprometimento da equipe, né? Ter uma boa equipe é o principal. E, assim, eu sempre falo pro pessoal, o resto a gente vem correndo atrás aos pouquinhos, que vem surgindo as eventualidades no dia a dia. Mas o comprometimento, você formar uma boa equipe, né? Você saber que você estando ou não estando no estabelecimento, o padrão é o mesmo, eu acho que isso é essencial. Você ter uma equipe motivada, né? A equipe saber que o que ela está fazendo ali, ela não está fazendo só para uma empresa, mas sim para ela também, para a família dela, né? Porque é dali que todo mundo acaba tirando o seu ganha-pão. Então é por isso que até a Bourbon é uma empresa que é diferenciada, sabe? O processo dela é bem diferenciado por conta dessa situação. Rafa, sobre isso que você falou, na tua visão, o que torna a Bourbon diferente e manter esse padrão tantos anos dentro do setor do café? Assim, eu acho que a Bourbon, ela não só pela qualidade, né, pela busca de novos produtos sempre, de novos mercados, mas as boas equipes, as boas oportunidades, né, que surgem dentro da equipe, eu acho que isso é o que faz a empresa diferente das outras. Eu acho que é isso que motiva a pessoa lá fora querer estar dentro da empresa, sabe? Acho que a Bourbon, cada ano que passa, vem crescendo mais, desenvolvendo mais suas equipes, não só em tecnologia, mas vamos falar assim, no dia a dia, no saber como a pessoa está, né? Que são poucas empresas que visam o bem-estar do funcionário dessa maneira, né? Então, isso me motiva muito e é isso que me faz ter mais engajamento ainda para poder estar ensinando e buscando lá fora para poder compartilhar com todo mundo que está à minha volta. Eu acho que o tato com a pessoa faz com que a Bourbon tenha esse desempenho também, né? A consistência do produto depende também de uma boa equipe, de uma preocupação da empresa com o empregado, né? Sim, com certeza. E é exatamente isso que a gente vem buscando e trabalhando cada dia mais para que a gente traga um certo conforto, né, para o funcionário. Porque a gente sabe que empresa visa números, né? Mas a gente, ao contrário, a gente visa pessoas primeiro. Consequentemente, os dois dão o 100% da nossa eficiência, né? E que é o mais importante pra gente. Boa. Muito legal. E assim, Rafa, qual foi a maior lição que o armazém trouxe para você na sua vida? Na verdade, foi o armazém, mas quem me trouxe a maior lição da minha vida foi o meu gestor com uma sacolinha no chão. Porque a gente toma café todo mundo no mesmo horário. Todo mundo passou no pátio e tinha uma sacolinha no chão. E o nosso gestor perto dela. Todo mundo passou, cumprimentou, brincou. Eu passei e peguei aquela sacolinha e joguei no lixo. E ele me chamou na sala e disse para mim o seguinte: Rafa, o seu cara é diferente da turma. Eu tenho um projeto muito grande para você dentro da empresa, né? E eu até assustei no dia, falei, André, tô por fora disso, né? E ao longo do tempo, né, me tornei aqui hoje um coordenador e hoje eu passo essa lição de vida para o pessoal. Eu acho que o armazém me proporcionou essa lição de vida com o meu gestor, que eu acho que o meu pai já me proporcionou tanta sabedoria e o André, para mim, é o meu segundo pai por isso.
porque é daí que saiu a minha motivação para mim buscar todo dia, vamos falar assim, um dia excelente. Não me importa se tem bastante dificuldade, se não tem, lógico, a gente passa as dificuldades, né? Mas quando o dia está difícil, eu tento lembrar daquele dia. E isso é o que me motiva e parece que o problema some ali, sabe? Que legal. Facilita. Eu fico... A gente fica até emocionado porque conheço o André desde que eu entrei, né? O André me recebeu também dessa maneira, sabe? Sempre muito acolhedor. Apesar da experiência, apesar de muitas vezes bravo, né? Nervoso no dia a dia, mas assim, ele sempre traz esse ar de conforto, né? E ainda conhecendo o Rafa também há um certo tempo, né? E colocando tudo isso, dá-se a entender que realmente o sucesso, às vezes, de um setor e até mesmo da empresa vale muito por conta disso. Porque são coisas que se encontra dentro da sua casa, né? É difícil você encontrar no trabalho. No trabalho o pessoal não puxa a orelha da gente, geralmente, né? Ele é o contrário, né? Ele passa perto, ele olha, ele te chama, né? E eu aprendi isso com ele, de certa forma. Tanto é que quando a gente tem que conversar com a equipe e tal, eu não chamo a equipe numa sala, assim, e chamo aquela pessoa e falo com ela, assim. Eu chamo ela ali no dia a dia, ali, às vezes está tomando uma água, às vezes está indo para a função, né? A gente dá um ganchinho ali, se torna tão mais leve, né? E eu acho que isso dentro de uma cadeia, de uma empresa aí, é essencial a pessoa saber como abordar, né, o companheiro, né, de trabalho e dar um conforto para ele confiar, né, no que você está pontuando para ele ou no que você está escutando dele para que venha a ser feito, né, no futuro. Acho que é muito importante. É muito legal, porque isso daí é muito das soft skills, né? Que a gente já conversou sobre, que são essas habilidades que não são técnicas, né? Que é muito mais do feeling, que é muito mais da pessoa. É claro que você pode melhorar, assim, as suas soft skills, acho que não é aquele negócio de nascer assim, vou morrer assim, nada desse sentido. Mas essa visão que o André teve naquele momento foi das tuas soft skills, foi daquilo que você e daquilo que você faz independente da tua função, assim, né? É mais da sua personalidade e tudo. E é muito legal você ver que ele teve a sensibilidade de ter esse olhar, observar e entender qual pessoa que ele iria pescar ali no meio daquelas outras pessoas que estavam ali, né? Isso é legal. Para mim, na hora foi uma surpresa, né? Assim, o cara tá falando, mas hoje às vezes eu me deparo com algumas situações assim que eu olho e falo, caramba, eu já tive ali naquela situação ali e eu acho que pela facilidade que a gente tem, pelo o comprometimento, você vê que o pessoal também se dá bem nas respostas, se dá bem na dificuldade do dia a dia. Porque ele veio pegando os ganchinhos, né? Ele estava ali de companheiro nas ações ali, então se tornou fácil para eles, né? E, consequentemente, o pessoal vem entrando, né, no armazém e a cultura vai se estendendo, né? Vai criando esse vínculo, esse laço. Eu aprendi uma coisa que a gente, até o óbvio a gente tem que falar, né? Mas só que tudo tem o seu jeito de falar, né? Tudo tem um momento certo também para você colocar alguma coisa. Tem que, assim, na minha função é difícil de não pontuar algumas coisas, né? Mas eu procuro sempre pontuar no momento certo, porque qualquer coisa que a gente fale não só tem um impacto gigantesco no processo, como na imagem, tanto da empresa como a do colaborador, né? E eu sempre prezo isso aí desde quando eu era menino, no nome da pessoa, sabe? Não falar nome de colaborador em vão, se vê que a pessoa está, de certa forma, ali prejudicando o companheiro, né? A gente chega, troca uma ideia,
mostra o lado feio da situação, né? E depois acaba se tornando uma amizade boa entre os colaboradores, né? Eu já passei várias situações assim com o pessoal quando eu entrei no armazém, que o pessoal tinha uma cultura muito ignorante de tipo, não, vamos fazer ele trabalhar ali até a hora do almoço, depois vamos fazer ele desistir do serviço, que aí o cara ganhava o pega da gente, né? E muito pelo contrário, eu entrei, eles tentou, não conseguiu, depois eu me tornei tão parceiro deles e vim, de certa forma, ensinando eles o que era bobeira aquilo, né? Era muito mais fácil você treinar um cara que tivesse o mesmo padrão que a gente, pra gente ganhar mais, né? Pra gente produzir mais, né? O pega, quando você fala, você trabalhou até o meio-dia, carregou toda aquela sacaria, desistia, e o que sobrava do teu dividia com os outros. Dividia com os mais velhos, né? Então, assim, tinha dia que eu chegava no armazém, tinha, sei lá, vou chutar aqui, 40 funcionários. Desses 40 funcionários, vamos pensar que tinha 10 que era novo, pelo sindicato na época. Aí essas 10 pessoas não aguentavam trabalhar o dia inteiro por conta que era muito puxado. Sim. Né? Aí aquele dia, muitos nem voltavam. Falavam assim, capaz, não volto mais nesse lugar. Seria para mim, não. Entendi. Agora não, agora o pessoal sente prazer de chegar, né? Porque acabou aquele sofrimento, né? Hoje tem máquina para tudo, tem horário para tudo, né? Então, assim, a experiência foi muito boa. Hoje eu olho o pessoal, comento com eles, né? Falo, gente, tá fácil demais isso aqui. Reclama não. Né? Só que o pessoal entende pra caramba. E antigamente você viu o pessoal falar assim, preciso achar uma coisa melhor. Hoje, muito pelo contrário, né? Hoje o pessoal fala assim, você não tem nada aí em tal lugar, né? A gente tem um leque tão grande de vamos falar assim, de oportunidade, que o pessoal está sempre buscando. E eu acho que tem que ser isso, a gente tem que buscar isso, né? O Clemerson está aí, acompanha a gente há muito tempo, sabe que como era, né? O Clemerson também começou, já mudou várias vezes aí, já tá na cadeia aí junto com a gente. Eu acho que o principal pra gente é a gratificação que a gente tem, né? É saber que todo dia você tem uma oportunidade, né? Eu acho que esse é o principal. Muito bom. E pra gente finalizar, Rafa, assim, olhando pro futuro, né? Quais são suas metas, tanto para o Bourbon Armazém São João, né? E a tua trajetória dentro da Bourbon? Então, eu como Bourbon São João da Boa Vista, assim, a gente busca aumentar a estrutura, né? Aumentar a equipe, né? Eu acho que isso é um passo muito importante, tanto no incentivo da empresa como incentivo, né, com a equipe, né, de grandeza. Agora, para mim, eu acho que assim continuar sendo, né, uma boa pessoa, buscando tratar todo mundo bem, né, tá aí de certa forma contribuindo todo dia aí para um bom rendimento, né? Eu acho que assim, para mim é essa meta de vida que eu busco. O que você achou, Fernando? Achei bom demais. Muito bom. Muito prazeroso ter você aqui. Tava meio nervoso aí, vocês podem fazer isso comigo, não? Pode sim. Pode sim, um desafio. Cada desafio superado é um ponto que você tem para contar lá no armazém. Ué. Foi muito legal a conversa, o bate-papo. Interessante saber sobre a tua trajetória, sobre como que foi cada passinho ali até você chegar onde você está. E eu queria te agradecer pela tua participação, por estar aqui com a gente e ter sido tão aberto com a gente, ter contado sobre a tua vida. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né, por estar aqui hoje. E, bom, queria dar meus parabéns, né, pelo podcast aí, pelo trabalho, né, que vocês estão fazendo. Que eu acho que isso é uma inovação muito grande para o pessoal conhecer as áreas, as pessoas, né, que tem dentro da nossa equipe, né, e é bem gratificante para a gente sentar aqui e contar a nossa história, né, e saber que tem várias pessoas, né, dentro dessa história
que ficam contentes também por estar contando, né? Meu muito obrigado e meus parabéns para vocês. Obrigado, Rafa. Valeu, deu certo. Obrigada, Rafa. Vou finalizar aqui. Gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu até aqui e espero vocês no próximo episódio do podcast. Não esquece de seguir a Bourbon nas redes sociais, Bourbon Coffees, e também acessar o nosso site, bourboncoffees.com. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado.